Não, vou começar agora. Bom, então, boa noite para vocês aí. Eu vou começar a gravar a nossa aula para a próxima postagem, né? Para a gente, vocês acompanharem por aqui, principalmente quem não pode assistir ela aqui com a gente agora. E eu já postei a aula da outra semana, eu acho que a de vocês eu postei logo no mesmo dia, né? Eu vou tentar postar hoje também. Só na primeira aula de segunda-feira, que eu demorei um pouquinho mais para postar, a aula de vocês de tecnologia, né? Porque estava tendo algum problema aqui no sistema. Mas está tudo certinho, já a aula já está lá disponível. Espero que quem não tenha assistido no dia já tenha acompanhado aqui. Ok? Já tenha visto a aula postada, tá joia? Acho que agora já está aqui sétimo e nono, né? Já estou vendo aqui a turma do sétimo, a turma do nono. Então, vamos lá na nossa farmácia hospitalar e clínica. Deixa eu disponibilizar os slides com vocês. O sétimo período continua comigo em controle de qualidade na sequência, né? E o nono vai para a aula da Fernanda. Vamos lá. Todo mundo aí vendo os slides? É disponível? Sim. Sim. Bom. Bom, então... essa é a primeira unidade, nossa unidade introdutória. A partir da semana, da próxima semana e da semana que vem, nós já temos unidades de aprendizagem disponíveis para vocês, do Saga, e vocês podem acompanhar a partir das aulas, dos vídeos, né, do que está postado lá no AVA, que ainda não está, né? Essa primeira parte é uma parte introdutória mesmo, eu estava explicando para vocês sobre hospitais, sobre como que funciona a função, né? Quais as atribuições do profissional farmacêutico aqui dentro de um ambiente hospitalar e também na farmácia clínica, né? O desenvolvimento da farmácia hospitalar, o desenvolvimento da farmácia clínica e como que os dois se interagem, né? Como que houve um desenvolvimento da farmácia hospitalar e da clínica em conjunto. Na verdade, a clínica se desenvolveu muito dentro do ambiente hospitalar, né? Devido a essa facilidade de acesso do profissional aos tratamentos, aos pacientes, e esse contato com a equipe médica e os pacientes possibilitou uma atribuição, um desenvolvimento de uma atribuição clínica, né? Nos profissionais, aí surgindo um termo que a gente chama de atenção farmacêutica hoje, né? Deixa eu achar aqui onde eu parei. Aqui eu falei sobre isso, parei aqui. Estava falando com vocês sobre os objetivos primários e secundários da farmácia hospitalar. Foi exatamente aqui que eu parei. Então, nós temos aí como objetivos primários, só para recordar, tá? O que eu disse na aula passada. Padronização de medicamentos, feito pela CFT, que é a Comissão de Farmácia Terapêutica, que é uma comissão multidisciplinar, né? Formada por médicos aí, representantes da clínica, da cirurgia, dos setores diversos aí do hospital, e de enfermeiros, farmacêuticos. E essa padronização ela é muito importante para a gente definir quais medicamentos serão utilizados no ambiente hospitalar, né? Dentro da instituição. Vista a impossibilidade da farmácia disponibilizar todos os medicamentos disponíveis no mercado, né? Imaginem aí, façam um raciocínio aí rápido sobre a quantidade de medicamentos que a gente tem disponíveis no mercado, e se eu tiver, cada médico trata a pneumonia de uma maneira diferente, eu tenho 50 médicos, eu tenho que ter 50 tratamentos disponíveis para pneumonia. Isso me traz diversos problemas. O primeiro é o acesso a esses medicamentos, o segundo é o custo, o terceiro são os estoques, eu vou ter que ter estoque disso tudo, vou ter perda
E então isso é impossível, isso é inviável, tanto financeiramente quanto em aspecto clínico, assistencial também. Então, para que eu consiga controlar os medicamentos, a eficácia, os efeitos adversos, a qualidade do produto e evitar perdas, eu padronizo. Bom, é pneumonia? Então, para a pneumonia, eu vou tratar com essa opção. Primeira opção, segunda opção, terceira opção. Normalmente é assim. Normalmente a gente tem 3 opções de tratamento, que são aquelas que foram, eu vou usar um termo aqui, não é bem isso, mas votadas, definidas pela Comissão de Farmácia Terapêutica. E é lógico que baseado em aspectos clínicos, artigos científicos, eu tenho que ter um embasamento científico para eu poder padronizar um medicamento, né? Imaginem que todo ano sai um medicamento novo no mercado e não necessariamente o medicamento novo ele representa uma melhora clínica maior, custo-benefício melhor. Essa ciência da padronização aí, ela é chamada de farmacoeconomia. Qual a melhor opção terapêutica utilizando-se de menos recursos? Então, é a maximização dos recursos em saúde pública, que são muitas das vezes escassos, né? Então, como eu aplico melhor os recursos? Um dos critérios da farmacoeconomia é a padronização de medicamentos, utilizando conceitos aí, parâmetros que a gente chama de custo-benefício, custo-efetividade, custo-utilidade, ok? Isso nós vamos estudar de maneira separada aí nessa disciplina ainda, mais no final, tá? Quando formos discutir aí farmacoeconomia. Estoques, função primária da farmácia hospitalar. Na verdade, os primeiros farmacêuticos hospitalares, eles ficavam por conta de estoque, planejar, adquirir, estocar, controlar os estoques, né? Hoje nós temos aí uma função chamada de CIM, CIM, que é Central de Informações de Medicamento farmacêutico dentro da farmácia hospitalar. Ele gera documentos de informação sobre medicamento, interações medicamentosas, utilização, dispensação, né? Hoje em dia isso tudo feito via sistema. Então, é uma questão também que ajuda bastante, né? A prescrição eletrônica. A prescrição eletrônica evita erros de prescrição, erros de dispensação, erro de dose, avisa o profissional de interação medicamentosa, de incompatibilidades. Então, imagina que eu vou... E também tem uma questão muito importante, que a gente não pode desconsiderar, que leva a erro que parece às vezes banal, uma brincadeira, mas que é sério, que é a questão da letra. Então, uma prescrição com uma letra muito ruim, o que não é difícil de você encontrar, né? Vocês sabem disso. Isso dificulta o profissional de fazer uma leitura correta de quem vai dispensar, quem vai administrar o medicamento. Isso pode levar a erro. Então, em uma das comissões hospitalares que a gente tem, chamada de gerenciamento de risco, as comissões de gerenciamento de risco, de controle de infecção, de núcleo de segurança de pacientes, são comissões que gerenciam risco assistencial. Elas levam muito em consideração essa questão de tudo aquilo que pode levar ao risco. E uma prescrição ilegível, ela pode levar ao erro. E o erro pode levar ao risco. Né? De quê? De medicamento prescrito da maneira incorreta, de medicamento dispensado, administrado da maneira incorreta, que vai levar a um erro que pode ser grave, né? Então representa um risco potencial ao paciente e à instituição também. Ô, Hermínio, pode perguntar. Posso fazer uma pergunta? Claro. A respeito aí da padronização. Essa padronização, não sei se já foi falado, mas isso vai a nível institucional, se for no caso do SUS, o município, o estado, o governo federal, quem faz essa padronização? É cada entidade que determina. A comissão de farmácia terapêutica ela é uma comissão interna. Então, a princípio, quem define dentro da instituição são os profissionais da própria instituição. Até porque existe uma vocacionalização de cada instituição hospitalar. Por exemplo, eu tenho instituições hospitalares que são vocacionalizadas para maternidade. Então, eles são mais voltados para parto, eles vão ter os medicamentos do parto. Eu tenho instituições voltadas para cirurgias cardíacas, outras para transplante, outras para procedimentos de média complexidade. Então, cada hospital
com a sua característica assistencial, aquilo que ele se propõe a fazer, ele precisa de medicamentos específicos. Só que, a pergunta que você fez, dependendo muito do tipo de hospital, essa padronização ela já vem meio que mastigada de cima. Né? Então, se é uma instituição que trabalha com doenças tropicais, que trabalha com infecções tipo tuberculose, a padronização dela vai estar baseada naquilo que é dispensado para ela, que é ofertado para ela, de uma padronização que vem do governo federal. Entendeu? Então, é para tratar tuberculose, são aqueles medicamentos que vêm pelo governo federal. São medicamentos, às vezes, restritos. É para tratar malária, é o que o medicamento, é aquele medicamento que é disponibilizado. Então, se você está numa instituição mais geral, você tem uma flexibilidade maior de escolher os medicamentos que você quer usar. Se você está numa instituição que trata AIDS, câncer, você não tem muita opção. Claro que você pode trabalhar ali com uma flexibilidade, mas como os medicamentos vêm para você, de câncer vem aí do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, do Ministério da Saúde, da Fiocruz. Então você não tem muita escolha e acaba tendo que trabalhar numa padronização já pré-existente dentro do país. Entendeu, Samuel? Você tem a opção de escolha, mas as suas opções são menores, né? Entendi, Hermínio. Então, de qualquer forma, isso já vem engessado do Ministério da Saúde. Já vem engessado. Tipo assim, vê se eu entendi. Para o tratamento de uma determinada situação, ele apresenta 5 opções. Isso. E dentro das 5 opções, esse conselho vai determinar como que é feito. Claro, isso mesmo. E aí você tem os médicos ali e os farmacêuticos, né? Aí o médico vem com a questão clínica. Clinicamente dizendo, eu prefiro esse medicamento. Por experiência, esse artigo científico aqui comprova isso. Mas aí tem a questão também administrativa de custo. Às vezes, você vai ter 1% a mais de eficácia do medicamento e vai aumentar aí 20% de custo. Não vai ser um medicamento aprovado, entendeu? Entendi. Então, o farmacêutico aí na história, ele não decide nada disso. Sozinho, não. Ele participa, mas ele participa dessa decisão de... Participa. Como que vai tratar? Participa. Ou ele só apresenta custos e tudo mais? Participa. Essa comissão, ela é formada por um médico de cada setor. Por quê? Bom, se eu tenho um médico da cirurgia, ele é que vai saber me dizer qual que é o medicamento indicado para procedimento cirúrgico. Se eu tenho um médico da área de transplante, ele é que vai saber me dizer. Então, para cada setor que você tem no hospital, é interessante você ter um profissional da medicina. É importante você ter enfermeiros, porque eles sabem como administrar o medicamento e sabem, não, esse medicamento é ruim para administrar, esse tem perda, esse medicamento o médico prescreve, mas é meia ampola, e aí a gente tem que administrar 2 ampolas, 3 ampolas, meia, e como é que faz? Aí entra o farmacêutico com a questão de... E um setor também administrativo, né? A farmácia hospitalar é um setor administrativo dentro da instituição. Ele é assistencial, mas ele é administrativo. Então, entra o farmacêutico com a questão de custo. Bom, podemos padronizar esse medicamento, mas como que ele é prescrito? É 0,25 ml. Bom, só tem ampulha de 10 ml. Nós vamos perder 20%, 50% do medicamento em cada prescrição. Por isso que é importante você ter quem prescreve, quem compra, dispensa e quem administra o medicamento. Então, você tem médicos, enfermeiros, farmacêuticos, administradores na comissão e também o pessoal de áreas distintas que acabam comprando também, porque a comissão de farmácia terapêutica não é só medicamento, ela padroniza material também. Então, dieta. Tem que comprar qual dieta que vai ser disponibilizado para um paciente em nutrição enteral, parenteral. Aí você vai ter um nutricionista. Então, é uma comissão multidisciplinar. Quanto mais profissionais você tiver ali, mais importante mais interessante é a participação de todo mundo nessa decisão. Um fisioterapeuta? Bom, se você trabalha com CTI, você tem fisioterapia respiratória, motora, num pós-cirúrgico, você tem que ter alguns materiais que são comprados para um fisioterapeuta. Quem vai dizer qual material é bom, é ruim, que precisa ou não precisa é o fisioterapeuta. Então, ele tem que estar na comissão, entendeu? Muito ampla e bastante participativa dentro da instituição. Muito importante. Beleza?
Beleza. Eu vou falar depois sobre isso, só uma aula, só para discutir sobre dispensação, tá aqui, ó. Porque a gente tem diversas maneiras de fazer a dispensação dentro do hospital, algumas mais indicadas e outras até ilegais. Como assim ilegal? Bom, eu tenho um hospital que pega os medicamentos controlados e deixa um pouquinho em cada setor. Isso é legal? O que vocês acham? Perante a legislação 34, a portaria 344. O que vocês acham? Eu, como farmacêutico, falar, não pode, né? Não é legal. Então, eu, como farmacêutico, falo assim, o pessoal tem que sair lá do setor deles e vir até a farmácia para pegar um diazepam. Eu deixo lá uma caixinha. Isso não pode. Isso chama dose coletiva. Está aqui, dose individualizada e dose unitária. Dose individualizada e dose unitária é o que a gente costuma fazer hoje. Individualizada vai para o paciente de maneira individual, todos os medicamentos que ele vai usar, e a dose unitária vai uma unidade de administração, melhor ainda. Só que a gente vai discutir vantagens e desvantagens. Bom, a dose unitária, se eu preciso de um medicamento na hora, ele chega para o paciente, naquele momento, a quantidade ideal que vai ser feita naquele momento. E a individualizada a gente acaba mandando 24 horas. Se o medicamento é de 8 em 8 horas, eu acabo mandando 3. Eu já mando para um dia. Né? Ela acaba sendo individualizada, pode ser unitarizada também, ou separa em... Vocês não fizeram estágio em farmácia hospitalar, nem o 7º, nem o 9º, né? Estou sabendo aí que vocês estão com dificuldade devido ao César Leite ter fechado as portas nesse momento de pandemia para estagiários de maneira geral, né? Não é só a farmácia não, né? E aí vocês iam ver isso lá. Alguns hospitais vai um saquinho com o nome do paciente, medicamento para as 10 horas, medicamento para as 12 horas, para um dia inteiro. Alguns vai tudo misturado para um dia inteiro. Então, vai para 24 horas, mas num saco único. Essa é individualizada. Agora, vai para 24 horas, mas um saquinho separado de momento em momento. Tem medicamento 8 horas, tem medicamento às 10, tem medicamento meio-dia. Isso já é dose unitária. Imaginem, pensem comigo, qual o maior risco de erro, de quebra, de perda? Eu mandar um medicamento para o cara tomar na hora, para o paciente tomar naquele momento, ou eu mandar um saco com os medicamentos que ele vai tomar durante um dia inteiro. Obviamente, quanto mais medicamento eu mando, mais valor agregado, falando financeiro mesmo, maior o risco de perda, de quebra. E aí eu mando, o enfermeiro vai aplicar o medicamento no paciente e deixa a ampola cair e quebrar. Quebrou, beleza, ele deveria ir na farmácia pedir outra e notificar o seu erro, lá ali de deixar cair e quebrar. Não vai ser descontado de salário dele, não acontece isso. Mas ele prefere abrir o pacotinho que seria da outra. Eu tenho diazepam agora, ele tem injetável, né? Ele tem um diazepam para tomar agora, mas ele tem outro para tomar daqui a 6 horas. Já está aqui comigo? Eu quebrei uma, eu pego a outra. Então vira uma bola de neve. Sobra de um paciente, falta do outro, porque quando eu não tenho de um, eu pego o medicamento que o outro paciente ia tomar e vira uma bagunça, e quem acaba tendo que resolver isso no final de controle, de estoque, de legislação aí, né, de lançar isso no sistema de controle especial. Em drogaria, quem trabalha em drogaria tem o SNGPC, né? Nos hospitais tem os sistemas próprios, cada um tem o seu, mas ainda existem livros, manuais ainda, sabe? Manuscrito em hospital para fazer esse tipo de controle. Não é igual drogaria, né? No hospital é tudo um pouco mais flexível, porque o consumo é muito alto. No hospital é muito consumo de injetável, é muita ampola e muito medicamento de controle especial. Então, é um pouco mais flexível do que uma drogaria, porque o hospital não faz comércio, né? É só para paciente que está internado. Então, isso tudo vai estar registrado nas papeletas dos pacientes, dos prontuários. E, quando a gente tem ainda o prontuário eletrônico, é melhor ainda, que o médico vai prescrever, ele tem que abrir um sistema. Ele abre lá a prescrição, o nome do paciente. Já começa por aí que ele não prescreve para paciente errado. Aí ele vai prescrever um antibiótico, amoxicilina. Ele tem que clicar no nome amoxicilina. Aí vai aparecer quais as concentrações tem. Ele não erra a concentração. Quando ele clica na concentração, aparecem as posologias de 4 em 4, de 6 em 6, de 8 em 8. Então, não tem como ele errar aí também.
Entenderam? E vai para a farmácia dessa maneira, de uma maneira que o farmacêutico, na hora que vai dispensar o medicamento, ele tem que clicar o código de barra, ler o código de barra. Se está prescrito amoxicilina e ele pega um frasco de ampicilina, o sistema vai falar com ele, esse medicamento não está prescrito. Se ele prescreve um medicamento com incompatibilidade farmacêutica com outro, química, o sistema avisa, esse medicamento é incompatível com o outro que você prescreveu. Se você prescreve um medicamento para um paciente que tem contraindicação e o sistema sabe a situação clínica do paciente, ele indica que esse medicamento é contraindicado para esse paciente, entenderam? Então, a possibilidade de erro é muito menor. Só que vocês acham que todo hospital tem esse tipo de sistema? Não, não tem ainda. Tem alguns hospitais que os médicos não sabem ligar computador, quanto mais usar um sistema que tem prescrição eletrônica. Hoje em dia é muito comum em CTI. CTI é muito comum prescrição eletrônica porque a quantidade de medicamento é muito grande. Então, um paciente toma uma carroça de medicamento por vez, então os riscos, são proporcionais à quantidade de medicamento. Então, contribui muito para a redução de risco, ok? Prescrição eletrônica é muito interessante. E aí, infelizmente, vocês não viram isso ainda devido a não terem feito o estágio, mas vocês vão ver isso no hospital aí, César Leite, quando vocês forem, beleza? Tem os objetivos... Pode perguntar. Aqui em Campotinga já tem o PEC nos PSFs. Excelente. Nos PSF já estão sendo instalados, já ganharam computadores para prescrição eletrônica, na verdade, para o prontuário eletrônico de maneira geral, né? Mas também tem muitos municípios que não conseguiram implantar até hoje. Está em fase ainda de implantação, né? Devido a ser um sistema inovador. Depois que estiver tudo funcionando, vai ser uma maravilha. Mas ainda existe essa dificuldade de operacionalizar os prontuários eletrônicos, né? Quais são os objetivos secundários que a gente tem? Manipulação dentro do ambiente hospitalar de produtos estéreis e não estéreis. Não estéreis é medicamento mesmo, comum, que vocês têm aí, que pode ser prescrito e manipulado numa farmácia de manipulação dentro do hospital. E os produtos estéreis são, principalmente, nutrição parenteral e radiofármacos, que são injetáveis, são medicamentos para oncologia. Esses são mais comuns de serem prescritos e manipulados dentro da instituição. Participação em comissões, né? Comissão de controle de infecção hospitalar, comissão de farmácia terapêutica, núcleo de segurança do paciente, comissão de óbito, comissão de mortalidade materna e infantil, comissão de nutrição enteral e parenteral, são dezenas de comissões e o farmacêutico acaba participando de diversas delas aí. Algumas com participação obrigatória, por exemplo, núcleo de segurança do paciente, comissão de controle de infecção hospitalar, comissão de farmácia terapêutica, comissão de nutrição parenteral. É obrigatória a presença do farmacêutico, por lei, né? Tem legislação que tem normativas sanitárias, né? Legislação sanitária que determina qual a composição dessas comissões, o farmacêutico tem que estar presente. Outras você pode pôr qualquer profissional da instituição, e aí você pode ou não pôr o farmacêutico, optar por pôr ou não. Né? Antigamente, como tinham poucos farmacêuticos dentro das instituições, 1, 2, o farmacêutico participava de todas as comissões. Eu trabalhei no hospital uma vez que a gente quase não ficava na farmácia porque era reunião de comissão o dia inteiro, cada dia de uma comissão diferente. E aí a gente acabava deixando a segundo plano o que está aqui, que são os objetivos primários, para cumprir com os objetivos secundários. Hoje em dia você não tem um farmacêutico, 2 dentro da farmácia hospitalar, né? Você tem 4, 5, 6, né? Felizmente, né? Nós chegamos nessa evolução aí da profissão e da importância do profissional dentro do ambiente hospitalar, né? Educação e treinamento, educação continuada de profissionais, a questão da farmácia clínica, da atenção farmacêutica dentro do hospital, nos leitos, visita de leito com anamnese, o que o paciente está sentindo, reação adversa, análise de prescrição, e também gestão de qualidade e certificações hospitalares, como ISO
esse ISO mesmo que a gente tem aí, de qualidade ISO 9001, né, ISO 14001, ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, que é uma gestão de qualidade, aí, uma norma de qualidade específica para organizações de saúde, a farmacêutica também participa. A farmácia está lá, ela, em termos estruturais e organizacionais, vai depender muito do hospital, onde ela está inserida, né? Vai depender muito da figura, da caracterização do hospital onde ela está inserida. Então, nós temos aí, por exemplo, hospitais verticais e hospitais horizontais. Alguns hospitais são compridos, outros são prédios, né? São 1, 2, 10, 50 andares aí. E outros são aqueles hospitais mais antigos que são largos, distribuídos. Então, como que vai ser o desenho da farmácia hospitalar, da CAF, que é a central de abastecimento, é um almoxarifado, né? Como a gente diz aí. E as farmácias satélites? Eu vou ter uma farmácia só ou eu vou ter farmácias distribuídas no hospital? Imagina um hospital de 2.000 leitos com uma farmácia só. Então, você tem que ter farmácias distribuídas dentro do hospital em lugares estratégicos, setores estratégicos, são chamadas de farmácias satélites. Você vai ver isso também. Então, a localização depende muito disso. Local estratégico, tanto da central de abastecimento farmacêutico, por exemplo, um hospital de 2.000 leitos, olha quantos pacientes ele recebe. Pensa numa caixa de soro. Pensa numa carreta de soro chegando no hospital e pensa se esse hospital tem 40 andares e se o almoxarifado é no último andar. Pensa em levar uma carreta de caixas de soro para o 40º andar do hospital. E o elevador é só para 5 pessoas. Né? Então, você tem que imaginar que você tem que ter uma central de distribuição de fácil local, para você colocar o acesso fácil, para você pôr seus estoques. E você tem que ter uma farmácia central e tem que ter as farmácias satélites. Na verdade, tem uma estrutura organizacional mesmo desenhada. Ah, eu tenho CTI? Tem uma farmácia dentro do CTI. Satélite. Eu tenho centro cirúrgico? Tem uma farmácia dentro do centro cirúrgico. Né? Ah, não, a farmácia é uma só, está lá no 10º andar, e aí você está lá no centro cirúrgico, sobe, desce, não tem cabimento, né? Em termos logísticos, tanto que a farmácia hospitalar está dentro de um setor chamado de logística hospitalar, né? Porque é a distribuição de insumos. O farmacêutico hospitalar ele não compra somente, não distribui somente medicamento e material hospitalar. Acaba tendo que comprar também aí comida, tudo, material de limpeza, produto químico em geral que passa dentro do hospital, passa tudo pelo setor de logística. E aí, normalmente, você tem compras, almoxarifado, farmácia, OPME, que são materiais especiais, tudo dentro do mesmo setor, que é o setor de logística. Ok? E com um farmacêutico, alguns farmacêuticos trabalhando e gerenciando esse setor. Ok? A informática, a questão de tecnologia da informação ajuda muito, até porque você não consegue fazer nada disso de maneira manual. Antigamente, você tinha uma caixinha na prateleira com uma ficha de entrada e saída, né? Entrou uma caixinha de 50, você põe lá, entrada, 50, estoque atual, 100. Aí dispensou 10, saída, 10, estoque atual, 90. Não tem jeito de você fazer de maneira manual mais, né? Isso é antiprodutivo, né? Não tem condição. Então, é usar um sistema de informação muito bom. Tem vários que são muito bons. No Brasil, a gente tem um que chama MV, tem um que chama TASI. Esses são top de linha. São caros. Né? Sistemas que você instalar no hospital aí vai ficar em coisa de 600, 700 mil reais, R$1 milhão uma instalação de um sistema desse. Mas o sistema fala, né? Como a gente brinca, né? O sistema falta falar. Ele compra sozinho, ele dá entrada sozinho, ele dá baixa sozinho, ele fala que você está precisando do medicamento. Você cadastra o medicamento, cadastra a dose de segurança. Então, eu tenho um estoque máximo, um estoque mínimo de 50 ampolas, o estoque máximo é 200 ampolas. Ele sabe o consumo, porque cada mês que passa ele tem um dado estatístico, um relatório que ele gera. Ele sabe o consumo, se está chegando perto ele pede. Você tem os fornecedores cadastrados, ele sozinho manda e-mail
manda um chamado para os fornecedores que tem que comprar, o fornecedor vai lá e coloca o preço, ele sozinho faz a cotação, compra do mais barato, você não sabe nem que o medicamento está acabando, já chega o medicamento no outro dia comprado para você. Você nem sabe o que aconteceu, foi o sistema que fez tudo sozinho. Né? Obviamente, ele tira emprego de muita gente. Né? Entenderam o que eu disse? Como é que ele funciona? Ele sozinho gira estoque, compra, da entrada, da saída, sozinho, sem ninguém fazer nada. Ele roda de madrugada o sistema, pega o ponto de pedido, já manda para todo mundo, já despega o menor preço e, né, sozinho ele resolve tudo. Muito interessante. E todo o sistema hospitalar ele é integrado. O que isso quer dizer? Ele tem interface com todos os setores, com clínica, com cirurgia, com cozinha, com xerifado. Então, os setores com faturamento estão dentro do hospital. Se é um hospital SUS, eu gastei uma ampola, 10 ampolas do medicamento no paciente, não faz diferença que o SUS paga pacote. Eu vou te pagar um pacote para você tratar uma pneumonia. O que você vai gastar não está incluído. Eu te pago, você cuida e o que você vai receber é tanto, independente de qualquer coisa. Particular e convênio não. Particular você paga ampola por ampola que é usada. Né? É uma compra de supermercado. Abre uma conta no seu nome, usou um medicamento, clica lá, pip, dispara o código de barra, aquela ampolinha vai lá para sua conta. Se for convênio, o convênio paga. Se for particular, o paciente paga na hora de sair. Então, paga item por item. Ao contrário do SUS, que não faz diferença a quantidade de seringa, de ampola que você usou, de agulha, né? Até um pouco ajuda um pouco na questão da falta de gerenciamento, né? Da falta de controle. É um pouco irracional esse tipo de pagamento que o SUS faz. Né? Seria um pouco mais racional pagar aquilo que foi realmente utilizado, como convênio, como a iniciativa privada faz. Né? Isso melhoraria a gestão. Mas a gente está longe disso. Com a área física, em relação à área física, a gente tem aí a área de dispensação interna, farmácias satélites, área de manipulação, o centro de informações sobre medicamentos, que normalmente nem é uma área física mais, é no sistema, né? Pelo sistema você tem disponibilização de informações sobre medicamento, a parte administrativa da farmácia. A CAF, que é a Central de Abastecimento Farmacêutico, que a gente chama de almoxarifado, né, que recebe, armazena e distribui para todos os setores. Do CAF vai para a farmácia central e para as farmácias satélites. E aí armazena tudo, de forma medicamento e material de forma geral, inflamáveis, termoláveis, psicotrópicos entorpecentes, radiofármacos, tudo. Ok? Você vai encontrar CAFs que armazenam até a comida, que é o alimento do hospital, material de limpeza. Tudo passa pela CAF, toda a dispensação é feita por ela, todo o controle de estoque, né, é feita por ela. A distribuição, além da CAF, né, como eu já disse, a gente tem a farmácia central e as satélites. Eu posso ter uma farmácia no CTI, uma no bloco cirúrgico, uma no pronto atendimento, uma no setor de exames, uma no setor de oncologia, e por aí vai. Para facilitar, né? Logística mesmo. Facilitar a dispensação, o acesso aos medicamentos, né? De todos os setores aí de uma forma geral. Ok? Funções básicas do farmacêutico hospitalar. Manipulação e controle dos medicamentos, distribuição e controle do consumo de medicamentos, armazenamento e conservação, segmento farmacoterapêutico, farmácia clínica, atenção farmacêutica, informação sobre medicamentos, aquisição, seleção. Não é um ciclo. Antigamente a gente falava muito sobre o ciclo da assistência farmacêutica, né? Vocês devem ter estudado isso em assistência farmacêutica, ou quando vocês trabalharam introdução à farmácia. Vocês devem ter
estudado o que hoje em dia a gente chama, né, de ciclo de assistência farmacêutica, que é seleção, aquisição, estoque, dispensação. É mais ou menos assim, funciona mais ou menos do mesmo modo, mas aqui a gente vai incluir a manipulação, que alguns hospitais têm, e a parte clínica, que é o segmento farmacoterapêutico, que é a atenção farmacêutica, e a informação sobre medicamentos, né? Isso é muito específico do ambiente hospitalar, né? Não vai encontrar isso em todos os hospitais, mas já é uma tendência de que isso seja uma coisa normatizada para o futuro, né? Para todos os hospitais. Aqueles hospitais que querem ser acreditados, acreditação hospitalar é um termo utilizado para alguns hospitais que seguem uma norma de qualidade chamada ONA, da Organização Nacional de Acreditação. Eles são mais bem remunerados, né? São hospitais que têm um selo de qualidade aí, né? No Brasil nós temos vários que são acreditados. Eles precisam da farmácia clínica, é uma regra. Sem isso eles não vão conseguir nem ter, nem manter esse selo de qualidade hospitalar chamado de acreditação. Ok? Pessoal, como é que está a nossa hora aqui? Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem fazer algum questionamento? Ou não? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Sim. Bom, não tem muito segredo, né? Essa parte introdutória. Eu vou falar mais um pouquinho com vocês na próxima aula sobre as funções do farmacêutico de maneira mais detalhada. E depois nós vamos entrar em farmacoeconomia, que é a parte de seleção, de análises farmacoeconômicas. Isso tudo faz parte, né, da farmácia hospitalar. A gente tem que considerar, né? Infelizmente, né, a gente tem que sempre considerar custo, mas a gente não pode deixar que haja perda de qualidade, de segurança, de eficácia dos tratamentos, dos medicamentos aí, pela questão do custo. Então, a gente tenta utilizar o que a gente tem da melhor maneira possível, ok? Para o hospital e para os pacientes, né? Então, beleza. Vou parar por aqui hoje, já está na nossa hora. Eu vou dar um tempinho e vou voltar com o 7º período, na outra disciplina. Tá? Um abraço para vocês aí. Na próxima semana a gente se encontra, tá? Novamente, tá bom? Vou postar lá o material. O material continua o mesmo, mas vocês já vão ter acesso ao Saga, né? Vocês já vão ter acesso aí às unidades de aprendizagem, tá joia? Beleza. Beleza? Deixa eu... Boa noite. Tchauzinho. Boa noite para vocês. Até semana que vem. Abraço, pessoal.